Nesse vídeo nós vamos falar do filósofo mais corajoso da história da filosofia. Ele enfrentou a morte só para sustentar tudo aquilo que ele havia dito. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder as nossas próximas publicações e já vai deixando logo o seu like para ajudar o nosso trabalho. E como o Enem desse ano muito provavelmente não vai ser esse ano, clique aqui no primeiro link da descrição para você se inscrever na nossa turma extensiva. Ainda dá tempo para você fazer uma excelente preparação. Lá você vai encontrar tudo para detonar as questões de filosofia e sociologia da prova de ciências humanas e ainda ter todos os argumentos para você fazer uma excelente redação. Nós sabemos que a filosofia não nasce com Sócrates, mas ele foi muito importante porque com ele nós tivemos um giro de 180 graus na filosofia. Antes dele, a filosofia tentava entender o cosmos, a origem do universo, a origem de todas as coisas, as causas do movimento, as causas do devir. Com Sócrates, a filosofia vai se voltar agora para o homem. O Sócrates vai pensar as questões práticas do homem, as questões do dia a dia, do nosso cotidiano, a partir da filosofia. Vai tentar entender os nossos problemas a partir de uma forma racional. O Sócrates vai tentar entender como é que a gente pode organizar da melhor forma possível a polis. Como é que a gente pode fazer uma organização social harmoniosa. E mais, vai tentar entender os elementos constitutivos, os elementos fundamentais para que essa organização social funcione bem. Ele vai tentar entender racionalmente a justiça, a amizade, a coragem, a virtude, tudo isso para que a gente possa viver bem em sociedade. Além disso, Sócrates vai responder também a questão fundamental, a pergunta de $1 milhão. Quem somos nós? O Sócrates vai responder o que é o homem, porque não adianta nada tentar criar, tentar entender uma organização social de forma racional para que o homem possa viver nela de forma harmoniosa se a gente não sabe nem quem somos nós, se a gente não sabe nem o que é o homem. E é a partir dessa resposta que o Sócrates dá sobre o que seja o homem que nós vamos construir toda a base da civilização ocidental. E nós temos que entender o Sócrates como o grande antagonista dos sofistas. Os sofistas que usam da argumentação, da retórica, da nossa capacidade persuasiva apenas e tão somente para vencer um debate. De acordo com os sofistas, não existe a verdade, existem apenas opiniões. O que pode ser aceito em um lugar, o que pode ser tido como verdade em um lugar, pode não ser em outro. A moral é relativa, o que existe é um relativismo moral. Por exemplo, a justiça, o que é a justiça? Nós temos várias concepções de justiça em diferentes localidades e no final das contas, a justiça é aquilo que o mais forte diz que é e pronto, acabou. O Sócrates discordava totalmente disso e combatia esse tipo de pensamento, porque ele entendia que se nós concordarmos que a moral é relativa, a gente não pode construir uma ordem social harmônica e justa. Ora, como é que eu vou construir uma sociedade em que cada pessoa tem um conceito de justiça? E o pior, cada pessoa tem uma opinião de acordo com o que lhe convém. Ah, hoje eu defendo isso, amanhã, dependendo da minha situação, dependendo do que eu estou envolvido, eu vou defender outra coisa. Tentem imaginar uma sociedade desse jeito. Eu sei que é difícil para vocês, mas tentem por um instante imaginar uma sociedade assim. Dá certo? O Sócrates defendia que nós temos que usar a argumentação para encontrar a verdade e não apenas para vencer um debate. E a verdade, ela deve conter a essência de determinado ente. E essa essência pode sim ser captada pelo conceito. A gente pode falar a verdade sobre determinada coisa. E se a verdade é a essência de algo, ela é absoluta. O Sócrates diz que a verdade é universal. Nós encontramos verdades
que é a justiça, o que é a coragem, o que é a amizade, o que é a virtude. E essas verdades, esses conceitos, eles são universais e são necessários. Independe de quem fala, independe da situação em que eu estou, independe do tempo em que eu estou, se eu estou na Grécia, se eu estou na Ásia, se eu estou na China, não importa. A verdade, quando encontrada, contendo a essência de algo, ela é absoluta, ela é universal e necessária. E de posse da verdade, o Sócrates percorre toda Atenas defendendo a verdade, tentando fazer com que as outras pessoas também percebessem, vissem a verdade. Só que, assim como hoje, naquele tempo também era muito difícil defender a verdade e até perigoso. Olha só o tempo que ele está, pessoal. Olha só o contexto que ele está inserido. Sócrates viveu de 469 até 399 a.C., século V a.C., a era de ouro de Atenas, o século de Péricles. O Sócrates, ele foi contemporâneo do Péricles, ele viveu na mesma época do Péricles, no auge da democracia ateniense, quando Atenas era o centro do mundo grego, era de onde partia a civilização e a justiça para todo mundo. Bom, e o que é que o Sócrates fala de todo esse esplendor de Atenas? O Sócrates olha para Atenas e aponta o dedo e tem coragem de dizer: Atenas é uma tirania. Atenas se comporta como se fosse um império. A guerra contra os persas já acabou, mas Atenas pega a riqueza de toda a Grécia em benefício próprio. E ai daquela polis que não der a sua parte. Atenas usa o chicote. Atenas trata os seus aliados como se fossem vassalos. Foi por isso que nós tivemos as guerras entre os gregos, as guerras entre as polis. A guerra do Peloponeso foi por causa disso. Os espartanos, eles não estavam errados em se rebelar contra Atenas. Atenas não tratava com justiça os seus aliados. E quanto à democracia, a democracia é um regime de governo ruim. Não tem nada de virtuoso em fazer com que a massa que não reflete sobre as coisas da vida tome as decisões mais importantes que vão afetar todo mundo. Imaginem a confusão que o Sócrates estava se metendo em ter coragem de dizer essas verdades. Mas, no final das contas, quem era o Sócrates? Por que é que o Sócrates incomodava tanto? O Sócrates não era um aristocrata ateniense, ele não pertencia às grandes famílias tradicionais da elite de Atenas. O Sócrates era uma pessoa comum, vinha de uma família humilde, classe média, o pai dele era escultor e a mãe dele era parteira. Só que o Sócrates era um cidadão ateniense e como cidadão ele tinha direito à voz. E ele usava e muito desse seu direito. Além disso, o Sócrates ele lutou na Guerra do Peloponeso. O Sócrates foi um soldado condecorado por bravura. Ele não era qualquer pessoa. Além de ter um intelecto muito avantajado, ser um homem muito sábio, o Sócrates também demonstrou muita coragem e tenacidade em campo de batalha e deu muito por Atenas. Não bastasse isso, certa vez um amigo do Sócrates foi consultar o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era o oráculo mais importante e respeitado de toda a Grécia. Era o oráculo do deus Apolo. Quando as sacerdotisas falavam, era como se o próprio deus Apolo estivesse falando, o deus do sol, o deus da verdade, o deus da justiça. E o amigo dele perguntou: existe alguém mais sábio no mundo do que o Sócrates? E o oráculo respondeu que não. Sócrates era o homem mais sábio que havia pisando na terra naquele momento. E por que o oráculo falou isso do Sócrates? Porque ele não tinha nenhuma vergonha de admitir a sua ignorância. O Sócrates falava para quem quisesse ouvir: só sei que nada sei. E nessa pequena frase, pessoal, existe uma sabedoria muito grande. Eu não posso aprender nada se eu já acho que sei de tudo. Quando alguém vem me falar alguma coisa onde eu posso aprender algo com essa pessoa, eu já me fecho logo. Não, nem falo não que você é um idiota, você não sabe de nada, eu que sei das coisas. E quando a gente tem essa atitude soberba, a gente se fecha para todas as coisas novas que podem vir.
E o Sócrates sabia disso. Por isso que ele dizia, não, eu não sei de tudo não, eu sou muito ignorante. E foi por isso que o Sócrates não acreditou, ele ficou espantado, que o oráculo disse isso. E aí ele desafiou Deus. Bom, eu vou colocar isso à prova, eu vou ver se realmente eu sou o homem mais sábio do mundo. E aí ele foi conversar com os sábios da sua época. E quanto mais ele conversava, mais ele dialogava com esses sábios, mais ele via que o pessoal não sabia de muita coisa. Mais ele via que o pessoal não refletia sobre as coisas que pensava, que proferia opiniões como se fossem verdades, preconceitos como se fossem conceitos, como se fosse a essência das coisas. E aí o Sócrates tomou como verdade aquilo que o oráculo falou. Parece que eu sou o homem mais sábio porque eu sou o único que não tenho vergonha em dizer que sou ignorante em determinado assunto. Então, tendo consciência da sua ignorância, o Sócrates percebeu que era o homem mais sábio. E ele continuou fazendo aquilo que ele fazia de melhor, conversar com as pessoas, tentar fazer com que as pessoas também enxergassem a verdade, através da conversa, através do diálogo. Através dessa conversa, o Sócrates podia expor as contradições no pensamento das pessoas, no discurso das pessoas e mostrar para as pessoas que aquilo que elas falavam não condizia com a realidade, que existia uma discordância daquilo que era dito e daquilo que realmente existia no mundo dos fatos. E esse seu jeito de conversar, de expor as contradições do pensamento dos outros, ficou conhecido como o método socrático, que possuía dois componentes. Em um primeiro momento, nós temos a refutação ou ironia, em que o Sócrates se coloca na posição de ignorante e começa a perguntar e começa a apontar as contradições e as discordâncias naquilo que a pessoa estava falando. E um segundo momento em que nós temos a maiêutica. Maiêutica em grego quer dizer parto. E o Sócrates dá esse segundo nome do seu método de maiêutica em homenagem à sua mãe. Ele dizia que enquanto a mãe dele ajudava as mulheres a trazerem as pessoas à luz, o Sócrates ajudava as pessoas a trazerem as ideias à luz. Ele era um parteiro de ideias. Isso porque, pessoal, o Sócrates não chegava dizendo o que era a verdade. Ele tentava fazer com que a pessoa, por si mesma, por si própria, visse, descobrisse, alcançasse a verdade. E o Sócrates defendia que qualquer pessoa pode ter conhecimento das verdades absolutas. E por que isso? Porque todas as verdades já estão dentro de nós. É só a gente olhar para dentro de nós mesmos, é só a gente refletir sobre nós mesmos que nós vamos nos entender e vamos entender o mundo. Conhece-te a ti mesmo. Era o que o Sócrates pregava. Se nós não nos conhecermos, nós não temos condição de entender as coisas exteriores. Mas se a gente se entende, todo o resto vem bem fácil. E aqui o Sócrates expõe uma ideia que fica por muito tempo na filosofia, a de que conhecimento e moralidade são conectados, são ligados. Não tem como uma pessoa ser moralmente boa se ela não tem conhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não sabe o que é o bem, ela não sabe o que é justiça, ela não sabe o que é uma ação virtuosa. Então a pessoa tem que ser instruída, ela tem que ter conhecimento. Para uma pessoa ser boa e para uma pessoa ter uma vida boa, e assim toda a polis funcionar bem, com harmonia, a pessoa tem que ter conhecimento. O mal só existe por causa da ignorância. O mal é fruto da ignorância, porque o Sócrates sustenta que se a pessoa conhece o bem, ele não faz o mal, porque é da natureza do homem o autoconhecimento. É da natureza do homem a autorreflexão. É da natureza do homem, ao ter autoconhecimento, refletir sobre si mesmo, ele agir de forma prudente, ele agir de forma virtuosa. E uma ação virtuosa sempre busca o bem, sempre busca o bem.
Uma ação virtuosa é uma ação daquelas pessoas que têm a vida pautada pela razão. E essa é a essência do ser humano. O Sócrates responde à pergunta fundamental. O que é o homem? O homem é a sua alma, é o seu intelecto, é a sua consciência. O homem é razão. O homem difere do animal justamente por causa disso, porque ele é um ser racional, porque ele consegue encontrar a verdade. A verdade que é a essência de alguma coisa, a verdade que é absoluta, é necessária e é universal. E por ensinar tudo isso, o que foi que aconteceu com Sócrates? Ele foi condecorado, ele foi homenageado pela grande Atenas, o centro da civilização e da justiça de todo o mundo? Não, ele foi acusado e condenado à morte pelo quê? Por corromper a juventude e por ser contra os deuses da cidade. O Sócrates dizia para todo mundo, Atenas é uma tirania. A democracia não é o melhor regime de governo do mundo. Pelo amor de Deus, a democracia é algo ruim. É um regime de governo ruim. Pessoas que não refletem sobre as coisas, pessoas que não conseguem enxergar a verdade, vão decidir sobre os rumos, sobre a organização da polis. Isso não dá certo, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. E condenado à morte, ele não fugiu da sua sentença. Como um bom cidadão, ele respeitou a decisão da corte, ele respeitou as leis do seu país. Mas isso também porque ele sabia, pessoal, o que ia acontecer com ele. Ele acreditava que esse nosso corpo é só um receptáculo para a nossa alma e que a alma é imortal. Nós não somos o nosso corpo, nós somos a nossa alma. Bom, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a concepção que os gregos antigos tinham sobre a imortalidade da alma, a vida após a morte, as reencarnações, coloquem aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula e quer saber mais sobre a filosofia do Sócrates, sobre a filosofia grega, bem como estudar toda a história da filosofia, clica aqui no segundo link da descrição e faça sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É um curso completo, com aulas dinâmicas, objetivas e bem didáticas. Dúvida nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.